Bom, gente, tudo bem? Meu nome é Donovan Glovac Ribeiro, eu sou advogado e eu tenho experiência com a área notarial e registral. Hoje aqui é um pequeno vídeo onde a gente vai fazer um pequeno esclarecimento acerca dos livros do RCPJ, usando como parâmetro a CNNR do Rio Grande do Sul, tá? Se você for olhar os livros de RCPJ, assim como os livros da RCPN, registro de imóveis, por exemplo, também são determinados para certos tipos de registro. Ali no artigo 302 da CNNR, que já faz alusão ao artigo 116 da Lei 6.015, conforme a gente consegue ver aqui, ó, é dito que vai ter o livro A e o livro B. E o livro C, que é o livro C de protocolo. Entretanto, a própria CNR praticamente já coloca que é possível que o registrador do RCPJ utilize o protocolo do RTD. Como assim? Mesmo tendo um livro C de protocolo dos títulos de RCPJ, ele também coloca que pode ser feito tal protocolo no livro A do RTD, tá? Por quê? Simples economia. Se você for olhar, historicamente no Brasil, essas duas serventias elas estão geralmente com o mesmo titular. Então, por economia, você utiliza um livro só, já que às vezes pode demorar anos para que o livro de protocolo do RCPJ, por exemplo, seja completo, fique completo, seja tudo preenchido. Bem como o do RTD. Agora os dois juntos, tu tem uma economia de material, né? Também de serviço, até no próprio software. Então vale muito a pena. Então, se é possível, e é o que eles fazem. Ali, ó. Você tem o artigo 304, falando que eles vão ser feitos serão protocolados na ordem de apresentação, e depois, no próprio parágrafo único desse artigo, diz que ele pode ser protocolado no livro protocolo do RTD. Então, fica bem fácil saber o porquê que os livros os atos, né, os documentos de RCPJ são protocolizados no livro de protocolo do RTD. Deixa eu ver. Outra coisa. Tem que ser protocolado por ordem de chegada no cartório. Não por ordem de chegada no balcão de atendimento. Pensa bem. Uma pessoa entra às 10 horas e 1 minuto no cartório. Tira a ficha de atendimento. Tira RTD. Outra pessoa, 3 minutos depois, entra, mas ela tira a ficha de preferencial. Qual que provavelmente será atendida primeiro? A que tirou ficha de preferencial. Na própria CNNR, diz que haverá preferência de atendimento, mas não preferência de protocolo. Aqui, ó, preferência. A gente pode ver isso. Vamos ver. Não. É lá no começo. Ele vai até o começo e vai voltar. Vamos lá no começo que eu acho que é mais fácil. Ó, artigo 9º da própria CNNR. Será observada a igualdade de tratamento nos serviços notariais e de registros,
vedada qualquer espécie de discriminação, assegurado, contudo, o atendimento prioritário às pessoas portadoras de necessidades especiais ou com mobilidade reduzida, bem como aos idosos na forma da lei, gestantes e lactantes, com distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, a alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão ou implantação de outros serviços de atendimento personalizado. A preferência no atendimento não implica prioridade no registro decorrente do protocolo de um título no serviço notarial e de registro. Viram? A lei diz especificamente que a pessoa pode entrar antes. Ela vai ter o seu protocolo feito no momento que ela entrou. Mas isso não quer dizer que se ela foi atendida antes da outra, que entrou antes dela, né? Fica meio estranho falando assim, mas aquela pessoa que entrou com uma senha preferencial, ela não vai ser atendida antes da pessoa que... Ela não vai ter o seu registro feito antes daquele que entrou primeiro que ela. Falando assim, fica muito abstrato, fica meio confuso, mas o que eu fazia muito no cartório onde eu trabalhava? Quando a pessoa entrava, ela tirava uma fichinha, saía o horário, né? E era feito o protocolo não, era feita uma nota de entrega que a pessoa estava entregando, deixava aquela ficha junto, botava-se numa gaveta e no final do expediente uma pessoa pegava, colocava em ordem e pegava por horário. Aquele que entrou primeiro será protocolado primeiro no sistema, entendeu? Como assim? Mas ela já não deu entrada? Sim, ela deu entrada, mas conforme a própria CNR diz, a gente pode ter uma forma de comprovar que a pessoa deixou o documento ali, entendeu? Isso pode ser feito uma nota de entrega e isso não quer dizer que terá o protocolo nessa nota de entrega, mas o protocolo será feita, a prenotação dele, ao final do expediente. Assim, fica mais fácil. Claro que isso a gente fala pensando numa serventia com bastante movimento. Se você pensar numa serventia pequena, que entra 3, 4 documentos durante o dia, não precisa tanto disso, né? Até, por exemplo, em Alvorada, que é o RCPJ e o RTD, são pequenos. Então, cada vez que entra um documento destes no balcão, a pessoa que cuida internamente desse tipo de registro, ela consegue ir lá, consegue dar uma atenção, consegue olhar, fazer o orçamento, consegue protocolar, entende? Mas você não conseguiria ter, talvez, esse mesmo tratamento com algum RTD de Porto Alegre, até porque lá tem a central de distribuição, entende? Então, fica sempre essa disposição bem clara de que preferência no atendimento não é preferência no registro. Não podemos, né, confundir com a previsão judicial lá do CPC, que diz que haverá uma tramitação preferencial quando é o caso de idosos. Não. Mas aí você pensa, por que não? Olha, os protocolos nos registros geralmente são um prazo muito menor do que um processo judicial. Um processo judicial pode se arrastar por anos. Já a análise de um protocolo é de poucos dias, no máximo 30 dias, que é quando não há suscitação de dúvida, 30 dias no RCPJ, por exemplo. Entende? Então, a gente não precisa dessa preferência no registro, porque não vai se arrastar. Vai se arrastar se existir alguma exigência que é apontada mediante uma nota explicativa de exigências e o motivo, uma forma de solucionar esse motivo e a norma legal que diz, tá? Por que está sendo impugnado? E aí sim, abre um prazo para a pessoa resolver. Se ela não resolver, o protocolo prenota, né? A prenotação, na verdade, o protocolo não prenota. A prenotação, esqueci agora
ela, como é que eu vou falar, se expira e ele volta para o fim da fila de novo, sendo prenotado novamente, entendeu? Então, é isso que acontece. E é por isso que a gente não deve isso não é o livro do RTD. Muito obrigado, até mais.